consigo espremer o máximo possível. Bom, qual é a ideia da aula? A ideia da aula não é discutir as técnicas cirúrgicas, não é nem discutir as indicações de cirurgia, eu vou falar um pouquinho dos mecanismos de lesão, eu vou bater papo partindo do princípio que a gente sabe quais são as técnicas cirúrgicas e as indicações, mas eu quero trazer um tema um pouco mais polêmico, que é o retorno ao esporte. A minha vivência de esporte é desde sempre, eu sou ortopedista, titular da SBORT e médico do exercício, titular da sociedade, diretor da Sociedade Brasileira. Sempre trabalhei com esporte de alto rendimento, desde que eu me formei, na verdade, até desde antes de me formar. Fui médico-chefe do Comitê Olímpico de 2014 a 2020. Em janeiro, eu estou morando aqui em São Paulo, então eu saí. E eu vou apresentar no final um caso para vocês. É um caso bastante emblemático, mostrando o que não respeitar alguns passos do retorno ao esporte, principalmente de LCA, pode causar de uma lesão, e principalmente aos brasileiros que conhecem o caso. Eu vou trazer um caso que deu uma repercussão, que dá até hoje uma repercussão em mídia. Tá? Essa é mais ou menos a dinâmica, eu quero bater um pouquinho de papo com vocês. De novo, sou ortopedista, então, e acho relevante para a medicina do exercício do esporte ser ortopedista. Eu coordeno um curso de medicina do exercício do esporte, e eu falo isso para todos os meus alunos na pós-graduação. Se eu achasse que ser ortopedista não era importante, eu não tinha feito ortopedia. Então é muito, muito, muito importante. Minha subespecialidade é pé e tornozelo, mas eu acho que eu opero tanto ou mais joelhos do que pé e tornozelo, porque em medicina do esporte a gente acaba operando muito joelho. Então, vamos bater o papo, essa é mais ou menos a introdução, e vamos lá. Bom, se a gente falar de LCA, a gente vai lembrar da função dele, tá? E a função vai lembrar da gente quais são, obviamente, os mecanismos de lesão, quando a gente força essa função. E na reabilitação a gente vai lembrar que se a gente estressa essa função, o resultado da cirurgia pode ser pior. Então, basicamente, em esporte que eu tenho giro, que eu faço pivô em cima do joelho, é mais comum essa lesão, mas uma das lesões de uma atleta mais nova que eu estou tratando nesse momento, na verdade, aconteceu na patinação, e não foi onde ela fez o pivô. Foi onde essa atleta fez a alavanca para ganhar impulso, não na aterrissagem. E aí eu já vou lembrar para vocês um erro de conceito, que eu vou trazer lá no final, que a gente tende a achar que é o pé que fica, que é o problema. Eventualmente, o pé que impulsiona faz a mesma força. Só tem um jeito de sair do chão, é ganhando energia. Então, quando você ganha essa energia, mesmo que não seja o pé que fica ou o pé que aterrissa, você ganha do pé que gira. Então, detalhes saindo de futebol bastante importante. Eu trago um pouquinho das fontes para vocês, e lá no final eu tenho o último slide, eu tenho todas as fontes, vocês podem dar print quando chegar lá, e tem toda a fonte de onde eu tirei a aula. Em relação à epidemiologia tem uma coisa interessante. De novo, eu estou trazendo dados americanos, e é um problema para a gente na América do Sul. A gente vive dizendo que a gente só traz dados americanos, a gente só traz dados americanos porque a gente não anota direito. Então, quanto mais a gente anotar direito, maior a chance de, quando a gente der aula daqui a 10 anos, a gente trazer dados nossos. Mas, trazendo os dados americanos, a gente tem uma estatística de lesão de LCA é uma lesão bastante comum. Então, isso é uma estatística considerada alta. 200 mil cirurgias ano, com valor envolvido de aproximadamente 2 bi. Isso é um valor extremamente significante. Tá? Aí é uma teoria interessante, por que mulheres machucam mais do que homens. Isso numa aula interativa é legal para eu perguntar para vocês o porquê que é. Existem várias teorias, nenhuma é muito bem definida. A alteração do ângulo Q é a que mais parece ter relação, que a gente vai ver em alguns testes funcionais separando homens e mulheres que o ângulo Q tem diferença, mas talvez a falta de força muscular e alterações de propriocepção versus força de reação estejam relacionadas também. A gente não sabe nenhum deles isoladamente, mas a gente tem certeza que um dos dois tem relação, e provavelmente a soma dos dois tem alguma correlação. Aí a gente está trazendo o mecanismo clássico de lesão. Então, o desenho que vocês veem do mecanismo clássico de lesão. Esse é o mecanismo clássico. Mas alguns mecanismos menos clássicos, algum mecanismo de hiperextensão no joelho, uma imagem do Manchester. Isso já é um detalhe para falar de todas as imagens que eu vou trazer para vocês. Vou trazer o caso de uma atleta, vou discutir o caso desta atleta,
no final. É uma atleta cujo nome é Rebeca, uma atleta de ginástica. E esse é o momento da lesão dela, vocês não estão vendo nada demais da segunda lesão, e todas as imagens que eu vou trazer, toda parte da discussão que eu vou trazer é a discussão na mídia. Eu não estou trazendo nada para vocês que vocês não pesquisassem e não conseguissem ver isso na mídia. Então vamos deixá-la para depois e vamos falar de 2 detalhes. O primeiro é esse detalhe. O mecanismo clássico de lesões de joelho vem do esqui, e vem do esqui recente, vem do esqui a partir do momento que foi colocado um tipo de bota fixa, que parou a lesão de entorse de tornozelo, parou a questão de fraturas de tornozelo, pegou essa força e passou para o joelho. Então, quem quiser estudar joelho de verdade, vai para algum centro de esqui, vocês vão ver mais trauma de joelho do que vocês veem infecção de vias aéreas superiores em qualquer emergência nesse momento. Um outro detalhe aqui, exatamente, o cair em valgo, que tem a ver com a alteração de força ou do ângulo Q, isso já é um teste, é o jump teste, mas só para vocês entenderem que esses são os mecanismos clássicos de lesão do ligamento cruzado anterior. Mais uma vez, a descrição do mecanismo clássico, lembra que a gente trava o pé e roda o tronco sobre o pé, o membro superior sobre o joelho, e causa exatamente esse tipo de lesão. E uma coisa importante, é uma clínica, e esse estalido, eu vou chamar a atenção, quando ele não aparece, ele pode ser um sinal de prognóstico ruim. No caso de uma relesão, a gente tem os testes importantes. Aqui a gente tem um teste que é fundamental, cai em tudo quanto é prova de medicina do exercício do esporte, de ortopedia, basicamente porque ele é fundamental. O teste para se fazer na emergência não é gaveta, o teste para se fazer na emergência é o Lachman. Gaveta não deve ser utilizado. No caso do ligamento cruzado anterior e gaveta anterior, a gente deve fazer o Lachman, ele tem um valor preditivo positivo bom e um valor preditivo negativo dentro do aceitável para um teste de emergência. Na dúvida, ressonância. A ressonância na fase aguda pode dar falso positivo e falso negativo, ela piora pelo menos um desvio padrão, e a gente vai depois discutir um pouquinho das vantagens ou não da ressonância na fase aguda. Um outro detalhe, antigamente alguns livros falavam funciona, se eu puncionar e estiver vendo sangue, o ligamento é irrigado, logo eu tenho chance. O grande problema é quando eu tenho essa lesão associada. Isso é uma fratura do osso subcondral é fratura, e se eu tornar uma fratura de um ambiente fechado em um ambiente aberto, eu estou tornando aquela fratura exposta, e eu vou mudar completamente o prognóstico do paciente. Então é completamente contraindicado punção articular quanto diagnóstico do LCA. Na verdade, né, suspeita de eu não posso fazer, exatamente pelas lesões associadas. Bom, outras lesões associadas do ligamento colateral medial, lembra que as estatísticas são americanas, e no ato de taclear, do tackle, do bloqueio, principalmente ele vem lateral no futebol americano. Então, no futebol americano é muito comum essa lesão associada. De novo, a lesão osteocondral, a lesão do menisco. Não estou aqui falando de lesões de menisco nem de LCA, mas lembrar que é um erro, no caso de uma lesão de menisco e de LCA, operar somente o menisco e negligenciar ou deixar para um segundo tempo o LCA. A gente vai falar de retorno, é óbvio que o retorno do menisco é muito mais rápido do que do LCA, e aí alguns colegas acabam operando só o menisco para o atleta voltar mais cedo e não operando o LCA. Isso é considerado erro, não é discutível esse tipo de procedimento. Os exames complementares, a radiografia com ou sem estresse está descrita, ela deve ser feita em primeiro momento para ver se tem lesão associada ou fratura. A ressonância magnética, de novo, tem um problema super importante sobre ela pode dar erro na fase aguda, com infiltrado inflamatório pode aparecer lesão. Existem alguns macetes para nós não cometermos esse erro. Um radiologista experiente não comete, mas no laudo de um radiologista não experiente, ele eventualmente pode dar uma lesão sem lesão e você opera uma pessoa sem necessidade. O tratamento é cirúrgico, mais uma vez é indiscutível a indicação, o paciente pode não ser cirúrgico, mas com certeza o tratamento é cirúrgico. Como eu estou falando do melhor tempo possível, o melhor tempo possível o menor tempo possível de retorno é com cirurgia de enxerto autólogo. A gente está comparando versus cirurgia de cadáver. Tem algumas vantagens fazer com peça de doação de cadáver, mas o tempo é relativamente maior. Apesar de, obviamente, eu não tirar
algum enxerto do próprio doador, causando 2 cirurgias num único paciente. Eu vou deixar um filme para vocês, para a gente ver uma variedade das lesões, desculpa, voltei, para a gente ver uma variedade das lesões que podem causar isso, todas as fórmulas reais sobre isso. Bom, vamos lá, pessoal. O que eu trouxe desse vídeo para a gente lembrar? Primeiro, a quantidade de esporte que isso pode acontecer. Depois, algumas coisas. O legal era a gente poder interagir agora, mas anotem isso e a gente conversa depois. A lesão do vôlei, da atleta de vôlei, claramente ela faz uma lesão importante do joelho, ela faz uma lesão complexa do joelho, e vale a pergunta se essa atleta já não provavelmente tinha uma lesão anterior, se ela não tinha pelo menos sintoma anterior. Então é uma coisa para a gente parar e pensar. Tá? Um mecanismo curioso sobre como o atleta, os goleiros não fizeram nenhum movimento muito importante. Eventualmente não é possível ver, como em outros momentos, essa lesão tão clara. Ele só aterrissou sobre o peso dele mesmo com uma leve rotação desequilibrada. Então, cenas muito, muito óbvias de ser vistas, ou no caso do futebol americano, como é que acontece esse impacto, e outras não. E outros mecanismos muito, muito discretos causando esse tipo de lesão. Então, vou levar essa informação anotada para o final e a gente interage baseado nisso. Bom,
Como eu falei, eu quero falar da reabilitação, quero falar talvez da parte mais negligenciada que nós cirurgiões fazemos, porque a gente acha que se a gente fez uma boa cirurgia, acabou o nosso problema. O que é bastante simples, eu viro e falo, olha, faz a fisioterapia, acabou, eu fiz uma boa cirurgia e está tudo resolvido. Bom, obviamente, o segundo passo de uma boa recuperação é fazer uma boa cirurgia. A gente vai ver que segundo passo, porque o pedaço cirurgião não é o primeiro. Alguma coisa tem que acontecer antes. Mas, na verdade, hoje em dia, o entendimento da recuperação precoce é de responsabilidade do cirurgião. E, para quem lida com esporte, o que dá mais problema é exatamente o cirurgião que gosta mais do seu cargo, gosta mais do seu salário, gosta mais de aparecer na TV, do que fazer medicina. Então, ele retorna o atleta antes do que deve, sem passar por todos esses passos. Então, a discussão que eu quero trazer para vocês é exatamente isso, exatamente de qual é o problema de eu voltar em 3 meses um atleta do que eu voltar em 2 anos. Com certeza 3 meses não está certo e 2 anos provavelmente também seja um exagero. Então essa é a discussão. Uma das referências desse é um slide, mais uma vez, tudo que eu vou trazer para vocês, as referências estão no último slide da apresentação. Bom, primeiro, aí vale um conceito importante, que é transição baseado em tempo versus transição baseada em critérios. Todo mundo vai querer saber um tempo e o que essa revisão que eu trouxe para vocês de 18 mostra é que, obviamente, tempo não faz diferença. Se a idade do atleta, quanto tempo ele faz, qual é o esporte, o que ele tem de força muscular, se é homem, se é mulher, se ele vai fazer uma reabilitação melhor ou pior ou treino, para alguma coisa que não deveria nunca demorar menos de 6 meses, não pode ser um tempo, tem que ser a dedicação dele. Então, 4 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, nada disso me interessa. Interessa o passo a passo. Claro que menos do que X tempo, a biologia não vai poder passar. Então, vale um pouco dessa ideia. Você diz para qualquer paciente que nunca menos de 6, provavelmente nunca menos de 9, mas cada passo tem que ser alcançado. Tá? O problema também é mudar a ordem. Se eu consigo um passo tal, eu posso antes. Então, na verdade, não. Então, aí está a nossa discussão. Tá? Tempo, na literatura, nessa revisão, e tudo em medicina tem mais do que um ponto de vista, mas essa revisão é considerada hoje, o gold standard, diz que 6 a 12 meses, nunca menos de 6 e provavelmente 9 meses. Tá? Já que todo mundo vai me trazer alguma referência dizendo que tem algum talentoso que volta em 3 meses, eu trouxe logo uma literatura que diz que não deve voltar com menos de 2 anos. Então, claro que tem literatura para tudo e vamos trazer essa discussão no final. Reabilitação, foco atual. Foco atual é o treinamento neuromuscular. Então, quando eu digo treinamento neuromuscular, vocês vão ver o quanto eu vou falar de musculatura do core. Como assim? Eu machuquei o joelho, vou rever o core? É isso mesmo e tem evidência para isso. Propriocepção, sim. Dor, diminuição de força, alteração da propriocepção, maior risco de queda, maior risco de entorse, maior risco de relesão. Eu não quero relesão. Padrão e tempo de ativação muscular, quanto mais rápido eu ative, mais forte é o meu músculo, menor a chance do ligamento, seja ele natural, seja ele enxerto, ser requisitado. Então essa é a nossa base. Qualidade do movimento, obviamente. Lembra que esse atleta machucou uma vez uma estrutura que era dele. Imagina o que ele pode fazer com o teu enxerto. Ele não pode fazer a mesma coisa que ele fazia antes. Se ele fizer a mesma coisa, ele vai machucar igual a como ele machucou antes. Então, de novo, não basta só dizer ele está 2 anos parado, pode voltar. Vai voltar, você vai ganhar dinheiro operando, mas infelizmente ele vai machucar e esse não é o nosso objetivo. Por que não é o objetivo? Isso é uma revisão, e é uma das literaturas, eu acho que é a única que está na revisão e não está citada, que diz que se um atleta passa pela primeira cirurgia, ele tem 95% de chance de fazer uma cirurgia de bom padrão e depois de 1 ano voltar a um período competitivo, depois de 2 anos não tem impacto na competição. Seus 95% para o mundo de atleta é pouco, é 1 a cada 20. Tá? Isso para o mundo de atleta é significante. Mas, se ele passa pela segunda cirurgia, a probabilidade dele manter a mesma performance que ele manteria tende a 0. Se ele passa a terceira, garante que ele nunca mais vai ter o nível de performance que ele teria se ele não tivesse lesionado o joelho. Tá?
Então, a gente tem que evitar, porque a gente opera para tentar voltar a pessoa para a sua função. Quando a gente está falando do atleta, função é o máximo da competição. Tá? Então, tudo que eu falar para atleta, a gente vai diminuir um pouquinho o nível de exigência e falar para os atletas wannabe, mas é o tipo de parâmetro que a gente tem. Bom, os pilares, isso é uma outra revisão que traz os pilares de como é que a gente vai ter o prognóstico do tempo de retorno. E os pilares são basicamente esses, os fatores pré-cirurgia, obviamente operar direito, tem milhares de variáveis para você operar direito, e eu vou trabalhar nos fatores que causam problema no pós-operatório. Tá? Entre eles, pontos de atenção, lesão osteocondral associada. Lembrar que a lesão osteocondral já foi provada que não tem a ver com a cirurgia, desde que, obviamente, ela seja bem feita. Então, uma pessoa que evolua com lesão osteocondral tem um prognóstico pior, eventualmente vai precisar reoperar essa lesão osteocondral, vai precisar ficar mais tempo sem botar o pé no chão. Se ela ficar mais tempo sem botar o pé no chão, ela vai piorar o seu prognóstico de retorno. Receita de bolo para orientação, 2 vezes o tempo que ficou sem botar o pé no chão a mais da reabilitação. Se a extensão não chegou a 0 grau por qualquer problema na cirurgia, ela tem um prognóstico muito restrito, ela provavelmente nunca vai voltar aos níveis anteriores. Se a diferença de quadríceps é maior do que 20%, e hoje em dia, isso não era a revisão à época, e hoje em dia, de posterior também. E o tempo cirúrgico, mais uma vez, eu estou aqui enquanto professor para mostrar para vocês toda a literatura que justifique logo depois dos 3 meses. O problema é que elas partem do princípio de um desvio padrão, que é aproximadamente 67% dos casos só com retorno. Brinquem os senhores de arriscar de jogar roleta de aproximadamente 1 erro para cada tentativa. Fortemente não recomendo. Até literatura que diz que só deve retornar à competição com 2 anos. Bom, trazendo hoje o que é considerado a melhor referência para isso, é uma questão de passo a passo, é brincar de videogame, a gente nunca passa para a próxima fase sem jogar a anterior, mesmo que alguém me dê algum código, se eu passar eu não vou ter poderzinho suficiente, chego lá e sou morto pelo novo chefe de fase, porque eu pareço que estou bem, mas na verdade eu não estou. E essa é parte da ideia. A ideia é voltar ao nível competitivo, pré-lesão, o mínimo de risco possível, porque se lesionar de novo, acredita em mim, não vou ser mais um atleta de alto nível. Mas peraí, quer dizer que eu não vou ser bom? Vai. Provavelmente, o Pelé, depois da primeira cirurgia de quadril dele, jogava futebol melhor do que eu, nunca tendo operado um quadril. Mas nem por isso ele vai jogar futebol tão bem quanto ele sem uma cirurgia de quadril. Provavelmente, se eu quebrar o tornozelo do Bolt e daqui a 6 meses ele correr sem treinar e eu correr treinando, ele vai continuar correndo melhor do que eu. Mas ele não está competindo comigo. Ele está competindo contra o melhor dele. Esse é um outro erro de conceito importante. Para a gente entender o que fundamenta os erros, e eu me comprometi em trazer um caso clínico, então tudo isso é para a gente entender que os erros acontecem no mundo real. Esse trabalho mostra para a gente que em torno de 90% até 90% de atletas de alto padrão nos Estados Unidos voltem até 1 ano. Se a gente falar na NFL, é 63%, principalmente porque tem alguns protocolos para os médicos dos times não voltarem antes, porque se eles forem pressionados pelos diretores e empresários, eles não podem voltar. Mas quando a gente fala no futebol, que não tem esse tipo de protocolo, 94% dos atletas voltam com menos de 1 ano, e provavelmente para o futebol esse retorno deveria ser depois de 1 ano, a gente vai ver por quê. Então lembrar, esse é um dos fluxos que mostra para a gente do porquê provavelmente antes de 9 meses não vai acontecer. Se a gente falar da fisiologia do retorno, ou da fisiopatologia da lesão e tratamento, talvez o mnemônimo mais fácil de lembrar seja o método Stark, que ele fala da saúde do tecido em relação ao estresse que o tecido foi e será submetido e a tolerância ao risco que você está a fim de assumir e que o atleta e o indivíduo está a fim de assumir, baseado na evidência científica e não só baseado de 1 mês depois, já que eu ando, eu corro, já que eu corro, eu pulo, se eu pulo e corro, eu posso jogar futebol. Isso é tirado de todo um algoritmo de decisão. Eu trouxe para vocês só a base desse algoritmo, mas basicamente a ideia é saber com quem a gente está se envolvendo, saber quais são as necessidades específicas, quais são os objetivos, monitorar
isso de uma maneira muito clara e comunicar que biologia tem limite, que o que a gente quer fazer tem limite, que existem pontos específicos para isso e por isso a gente não pode pular. Esse gráfico mostra para a gente um ponto super interessante, que esse rascunho feito a caneta do gráfico mostra a melhora. Então, imagina que isso aqui seja um gráfico mostrando a melhora ao longo do tempo. Quando eu tenho a melhora ao longo do tempo, se eu estou nesse ponto, isso não é uma melhora linear. Eu vou desenhar aqui uma melhora linear. Isso é uma melhora que tem altos e baixos. Se eu estou nesse ponto, na verdade, se isso fosse linear, eu tenho muitas semanas depois. Eu só melhorei aquele dia porque sem querer eu melhorei. Eu acordei melhor, acordei menos fraco, tive uma noite melhor em casa, ou seja lá o que for. Se eu cometer esse erro, eu posso ter antecipado meses só num teste funcional. Logo, aumento a chance de lesão desse indivíduo. E aumentar a chance de lesão quer dizer que um dia vai acontecer. Você pode fazer 1000 vezes e não acontecer. Quer dizer que seu amigo fez uma e aconteceu na primeira. Volto a dizer, eu gosto muito do meu CRM e não arrisco. Vocês têm direito de arriscar o de vocês, mas jogar contra a estatística não é um bom jeito de apostar. Mais uma vez, isso é um zoom no mecanismo em como a gente vai ter que lidar com esse tipo de lesão. E quando ele fala todos os stakeholders, é basicamente todos mesmo. Deixar uma forma clara que a sua opinião é técnica, se alguém quiser passar por cima dela, a pessoa vai estar arriscando, você não está com o jogador ou com o atleta o tempo todo, e de repente ele vai fazer as coisas em casa e mostrar, tá aqui fiz. Você está bom, mas está aqui o papel dizendo que eu não vou te tratar, porque senão eu sou corresponsável com isso. Lembrar que é uma questão de checklist, tá? Então esse artigo mostra isso de uma maneira muito clara, e por isso ele virou meio a Bíblia em relação a isso, que o paciente fez, ok. Perguntas para isso, ok. Tem dor, ok. Ele tem alguma história pessoal? Sim, não. E quando a gente vai fazendo todo esse checklist, a chance da gente ter, é a minha opinião, e a minha opinião é muito importante, com certeza. Já operei algumas centenas, algumas não, mas mais do que uma centena de LCA, muito provavelmente. Ok, minha opinião é super importante. Trabalho com atletas há quase 20 anos, tá? Esse trabalho foi feito com mais de 15 mil lesões, com mais de 5 centros e com mais de 15 professores especialistas em joelho. O dia que eu achar que a minha experiência pessoal é melhor do que a de todos eles, tudo bem, eu faço o que eu acho. O dia que eu achar que o conhecimento é uma construção de todos, é melhor eu colocar isso em discussão, mas sim, é mais seguro seguir os guidelines. Então, essa é a minha recomendação, apesar de já termos quase 5 anos nessa publicação, ela dá um passo a passo muito interessante sobre isso. Então, vamos lá. O nosso medo é sempre a relesão. Lembrar que a incidência pode chegar a 1/3 dos casos, principalmente quando a gente está falando do retorno dos primeiros 200 dias. Isso é mais comum em atletas jovens. Por que em atletas jovens? Pela pressão e pelo próprio ímpeto do atleta. O que a gente tem nessa foto que é interessante acontecer? Eu tenho uma hipotrofia, eu botei só o vasto medial, mas obviamente do vasto lateral também, do quadríceps como um todo. Então, isso é mais um motivo que diz para a gente que a fisioterapia ou a reabilitação pré-cirurgia deve ser feita. Então isso já está mais do que documentado. E óbvio que isso é músculo, à exceção de alguém fazer besteira e usar esteroide anabolizante, que obviamente é doping. Existe todo um tempo de ganho nesse músculo, enquanto eu não tenho esse ganho, eu não posso voltar esse atleta aos parâmetros anteriores. Quando acontece? Se essa relesão acontecer até 2 meses pós-operatório, ou você foi um talento e liberou esse cara para fazer alguma coisa que ele nem conseguiria, porque ainda dói, ou, na verdade, eu tenho infecção, tive infecção, ou fiz um erro grosseiro. Esses erros grosseiros normalmente são ou de fixação, ou do túnel, principalmente se o ponto é isométrico, ou se eu coloquei muito, se ele não é isométrico, se eu coloquei muito anterior, eu começo a ter muita dificuldade de colocar 0 grau, e a fisioterapia vai forçando até a hora que estoura o teu enxerto. De 3 a 12 meses, a gente começa a entrar no grande fantasma, que é o retorno precoce, porque erros de reabilitação acontecem, mas por mais que a maioria dos cirurgiões culpem, o fisioterapeuta, na verdade, quase sempre é uma liberação do atleta ao padrão anterior, ou uma técnica cirúrgica inadequada, que não estourou no primeiro momento,
Quando não estourou no primeiro momento, o atleta começa a dar carga, e não é para ele ficar parado 12 meses, é para ele não fazer algumas coisas, mas liberar outra. Conforme ele vai ganhando carga, aí sim eu tenho a lesão propriamente dita. A partir de 12 meses, normalmente fazendo uma reabilitação adequada, se foi um erro de técnica cirúrgica, você já veria. Se você não teve nenhum erro de técnica cirúrgica, eu tenho um novo trauma, ou mais uma vez eu tive um retorno precoce neste primeiro momento, que sobrecarregou o enxerto, afrouxou o enxerto e causou uma lesão em um segundo momento. Então, lembrar que quase sempre é o retorno precoce que causa isso. Reabilitação e retorno ao esporte, lembrar que o conceito moderno lembra a transição entre fases com critérios objetivos. Para fazer um checklist fase pré-operatória, lembrar que o joelho agudo não deve ser operado no caso de LCA. Eu posso fazer uma cirurgia imediatamente antes das 4 horas, logo depois de 4 horas. Isso é só teórico. Existem alguns casos descritos, mas isso é basicamente uma fala teórica, senão eu tenho que esfriar esse joelho e manter o máximo de força possível até eu poder operar esse indivíduo. Para quem trabalha no Brasil ou com segurador de saúde, a gente sabe que às vezes a gente não consegue a liberação da cirurgia no tempo ideal, então enquanto eu não opero, eu devo manter força e o joelho não inflamado. No pós-operatório imediato, eu tenho que evitar ao máximo a inflamação, algumas discussões sobre vantagem ou não vantagem do corticoide, mas sem a menor dúvida, evitar que esse joelho inflame. Se ele inflamar ou tiver muito edema, eu tenho maior chance de artrofibrose. Se eu tiver artrofibrose, eu tenho limitação no retorno, eu vou ter dor e outros problemas associados. As medicações para artrofibrose, mais uma vez, corticoide ou não, o uso, e eu posso ter comprometimento do meu enxerto se eu uso corticoide, ou se eu não uso, na própria migração macrocitária, eu ter lesão secundária do enxerto, dada a inflamação crônica que pode se estabelecer no joelho. Daí para frente, eu começo a ganho de força, principalmente inicia-se em cadeia cinética fechada primeiro, para depois cadeia cinética aberta, por relação à lesão. Eu já começo treinamento neuromuscular, é a base hoje em dia, desse propriocepção, e bicicleta não é o único jeito, mas é um bom jeito de trabalhar a cadeia cinética fechada, mantendo os ângulos do joelho, cicloergômetros de membros inferiores, vulgo bicicleta, é o jeito mais seguro para a gente dar carga para esse paciente com baixo risco. Depois, a gente começa na corrida, essa corrida é sem deslocamento lateral, depois eu tenho aumento da força, eu tenho treinamentos específicos com perturbação, imagina a balança e eu perturbo, vejo o equilíbrio, sempre primeiro propriocepção e equilíbrio, depois força e desequilíbrio, gestos específicos, eu vou progredindo. Até 48 semanas eu tenho treino específico do esporte, e lembro, treinamento é uma coisa, competição é outra. Obviamente, ele faz tudo que ele faz na competição, no treino, ele está liberado para a competição? Não, se ele liberar, ele vai lesionar, isso que os artigos mostram de uma maneira muito clara. Então, a alma ele volta na mesma quantidade de tempo, numa qualidade melhor, ele não volta antes. Se quebrar essa ordem, vai lesionar, e a gente vai ver que lesiona. O erro clássico é dado exatamente nesse momento. Reabilitação pré-operatória, alguns objetivos, estou botando para vocês algumas coisas muito claras, mas basicamente manter a dor baixa, manter a inflamação baixa, não pode ter edema. Eu posso usar ultrassom se eu tiver dúvida, mas se eu operar esse cara em fase aguda, eu vou ter um problema grave. Idealmente, ele nem entra em cirurgia com força desequilibrado com menos de 20%. Claro que se eu demorar muito para operar, esse déficit de força vai acabar acontecendo, então eu deveria fazer, mesmo que eletroestimulação, para evitar esse déficit de força. É importante, vários autores defendem, ver a capacidade psicométrica desse indivíduo. Quanto mais baixo o nível social, quanto mais jovem o atleta, quanto menos cultura tem esse atleta, maior chance de fazer besteira, maior chance de insucesso. Obviamente, mais tempo você vai ter que dar no seu prognóstico de quando ele vai voltar. Então, quanto menos intelectualizado é o atleta ou o técnico, mais você vai ter que dizer que demora mais tempo. Sugestão: perca a cirurgia.
mas não faça cirurgia fazendo barganha de tempo. Se você fizer aposta pelo tempo, você ganha o paciente e depois ganha o direito de explicar ou de contar a historinha por que ele relesionou. A educação do paciente e das pessoas envolvidas. Não sugiro ninguém vender cirurgia e sim dar os prognósticos exatos, considerando que tudo se saia bem. Lembra que até 5% das cirurgias de LCA tem algum tipo de complicação dependente ou independente da técnica cirúrgica bem feita. Aí tem os principais objetivos, eu não estou preocupado em falar cada um deles, mas, de novo, IVA é um outro protocolo de dor, então a gente tem que lembrar que é o mínimo de dor possível, principalmente porque dor causa contratura reflexo, pelo reflexo de retirada. Dor pode causar causalgia ou algodistrofia, não é comum, mas não é impossível. No caso de atleta é mais raro. No caso de atletas ligados a esportes de nota é mais comum. Ginástica é um exemplo, salto é um outro exemplo, patinação é outro exemplo, então a gente tem que lembrar disso. Então, nunca causar dor, e dor atrapalha a propriocepção, então isso vai atrasar a gente, então a gente inicia essa progressão passiva. Falando sobre progressão passiva, nenhum trabalho demonstrou ganho das férulas automáticas versus fisioterapia bem feita, então pode ser feita fisioterapia manual, sem dor, esse é o ideal, ou abaixo do limiar de dor. A desconforto é uma coisa, limiar de dor é outra. Extensão a 0 grau ser atingida em até 4 semanas, não temos pressa disso. Existem alguns testes, exercícios ativos e passivos para isso. Mobilização patelar não deve ser feita antes de 4 a 6 semanas, porque nós sabemos de um pouco de aderência, nós sabemos da diminuição do líquido sinovial. Então, o fisioterapeuta tem pressa dessa mobilização, porque a não mobilização causa síndrome femoropatelar e, secundariamente, condromalácia. Isso não acontece no pós-operatório imediato e o ato de fazer mobilização precoce pode causar contratura reflexa do quadríceps, que vai atrapalhar toda a reabilitação como um todo. Flexão do joelho de 120 a 130 graus, de novo, 4 a 6 semanas. Até 90 graus em 4 semanas é o nosso objetivo. Além disso, não é necessário. E uma técnica chamada escorregamento do calcâneo é a que deve ser utilizada para isso. É uma técnica ativa do paciente, uma técnica bastante interessante, de pouco risco para o paciente, e, mais uma vez, substitui as férulas automáticas. Teste de força, cada vez mais entrando glúteo, cada vez mais entrando posterior de coxa e posterior de perna. A musculatura do core é fundamental, várias vezes negligenciada. O controle de quadríceps, de novo, iniciando com cadeia cinética fechada, só depois cadeia cinética aberta. Lembrar que o enxerto patelar tem uma diferença um pouquinho para reabilitação em relação ao enxerto posterior. E, ao contrário do que se dizia antes, apesar do prognóstico do fim de tempo ser o mesmo, as fases são diferentes. E a gente já entende bastante do faseamento, do que a gente pode fazer, dependendo da área doadora de enxerto. E aí tem exatamente o que eu falei sobre a diferença do patelar versus flexores, como é que a gente faz a progressão para cada um deles, e mais uma vez chamando a atenção do treinamento neuromuscular, e não só de força, porque vira um desafio interessante. Vários dos ortopedistas dizem que basta ter menos de 10% de diferença de força que você vai ser liberado. Você fala isso para um atleta, obviamente ele começa a treinar loucamente força, ganha força, fala, cheguei lá, cheguei com 3 meses, estou sem dor e quero voltar. 3 meses é um número que eu estou botando para vocês terem medo, porque 3 meses é o momento que você perde a dor e o ligamento tem maior nível de fragilidade. Eu tenho a queda com 3 meses, eu tenho um ligamento muito, muito forte. Quando ele é colocado, ele cai com 3 meses e volta a subir. Esse tempo teórico de 3 meses, eu tenho muita, muita dor e ele cai ao nível de limiar também perto dos 3 meses. Então, é um número clássico para você liberar, ou para o paciente que começou a fazer teste sozinho, começar a estourar isso. Controle de carga sempre alivia a dor, temperatura e edema, pelo mesmo motivo, medo de causalgia, algodistrofia.
e, além disso, disparar reflexos que vão inibir o treinamento neuromuscular. Fase 2, com alguns pontos específicos, a cicatrização adequada do enxerto. Você pode ou não fazer esse controle com ressonância, por exemplo, o protocolo canadense não usa ressonância para isso, usa um protocolo de testes de força e testes de funcionais, a gente vai falar alguns deles, mas a gente pode usar, não tem nenhuma contraindicação em usar a ressonância, é só lembrar que ele não é o único recurso para isso. Em relação a 12 semanas, algumas demandas específicas para o esporte, mais uma vez, não confundam para as demandas específicas versus a prática esportiva. Tá? Por demanda de força e cada um dos pontos de cadeia cinética aberta e fechada, começando a iniciar as perturbações e o controle de carga sempre proporcional ao outro lado ou proporcional ao que o atleta fazia antes. Aqui alguns testes, vou chamar a atenção do Hope Test, porque a gente vai falar dele. A maioria das literaturas só fala do clássico, outros para atleta falam do cruzado, basicamente porque se a gente pensar numa atleta de ginástica, que faz um duplo twist carpado, pedir para ela fazer um teste, pular num pé só e cair equilibrada, ela provavelmente vai fazer isso no pós-operatório imediato de 2 dias. E aí você usa esse critério para liberar o atleta e fala, tá vendo? Ela tem teste funcional e consegue. Você fala, ótimo, vai lesionar de novo. Claro que não, tá aqui o artigo. Vai lesionar de novo. Adivinha? Libera o atleta. Vocês têm uma chance para descobrir o que vai acontecer no meio do caso que eu vou narrar para vocês. Mais uma vez, critérios de dor devem ser utilizados, mas para pacientes que têm perfil para isso. Então, para pacientes que choram o tempo todo, volto a chamar a atenção para pacientes de esporte de nota, não adianta usar isso. E para pacientes que basicamente não relatam dor nunca, também esse tipo de critério é muito mais difícil de ser usado. Isso já está descrito há mais de 10 anos de uma maneira bastante clara, que essa simetria ou a diferença não pode ser maior do que 10%, com todas essas diferenças colocadas para a gente aí. Fase 3. A fase 3 é a mais difícil de eu manter o paciente, ele já consegue fazer quase tudo, mas ele tem que ser mantido e contido dentro de um ambiente seguro e nunca competindo. Por quê? Competir é igual a dar o máximo. Se alguém entende um pouquinho de física, vai lembrar que em física ou engenharia, máximo é o ponto imediatamente anterior àquele que a gente quebra. Alguns testes aeróbicos são interessantes. Corrida de 10 km por hora, não é corrida de 20 km por hora, não é um pique de 30 km por hora, e tem que fazer essa progressão. Receita de bolo, não mais do que 10% de acréscimo por semana, não mais, nunca mais do que isso. Treinamento aeróbico, alguns colegas defendem que você pode usar o próprio teste de VO2 máximo enquanto liberação. O paciente só pode voltar, o atleta só pode voltar quando ele tiver no mínimo 20% do que ele era antes. Então, isso é um bom jeito de monitorar o atleta por N motivos. Existe uma correlação estatística, mesmo que não seja causa e efeito. Progredir corrida e bicicleta, dentro de clínica, dentro do ambiente, não fora. Local de jogo, fazer isso com a fisioterapia. Pensar sempre no custo-benefício. 20 semanas, menos do que isso, é muito, muito arriscado, mesmo sob supervisão. Intensidade, exercício e agilidade. A gente pode trabalhar agilidade antes da potência e depois a gente vai incrementando os gestos um pouco mais específicos e a preparação física sendo feita preferencialmente com a fisioterapia, nunca antes de 24 semanas. Critério de retorno no esporte, quando a gente fala de 36 semanas, aí a gente tem todo o checklist, basicamente, de novo, 0 de dor. Se tiver dor, não faz sentido, não tem porquê. Reveja a sua cirurgia, pode ter algum erro. O Hope Test simples, mas daqui a pouco a gente fala que para atleta o ideal é o Hope Test cruzado e as outras variáveis dele. Lembrar se na aterrissagem está tendo valgo, a gente vai mostrar isso. A estabilidade de tronco, principalmente para esportes que envolvem salto, a flexão do joelho e quadril, movimentos específicos do esporte. Em teoria, o atleta tem que ter nenhum erro desse checklist inteiro
e aí ele vai fazer um tipo de jogo simulado com você assistindo, e só depois ele faz jogo em treinamento, só depois do treinamento ele vai para jogos de verdade. Senhores, eu trouxe um guideline, só trouxe esse para mostrar para vocês que existem vários guidelines disso, então eu não estou de todo levando o guideline que eu apresentei para vocês antes como único, eu estou dizendo que todos eles têm mais ou menos a mesma alma, e trouxe para vocês um deles, e na literatura, na bibliografia, tem mais do que um para vocês seguirem de uma maneira tranquila. Mais uma vez, aqui mostrando alguns dos testes, aqui mostrando algumas das escolas com seus questionários. Então, lembrar que o quanto o paciente está confiante deve ser levado em consideração, mostrando o lado da psicologia. Hoje em dia, com uma correlação clara, o atleta ainda tem algum medo, ele ainda chora à toa, ele ainda tem alguma coisa ali. Fiquem tranquilos, ele vai lesionar o joelho. Tem um caso que ficou bastante famoso de uma atleta do Brasil de jogos de inverno, que ela claramente não tinha nada, mas tinha medo, e ela lesionou. O diagnóstico do psicólogo foi que ela queria se aposentar, aparecendo de uma maneira bonita na TV com uma lesão no joelho. Bom, aqui alguns testes específicos, que são testes de salto no banco, mostrando um padrão bilateral, um padrão de risco. Para mim dá igual se esse risco é pré ou pós-operatório, mas esse padrão de risco deve ser corrigido. Se foi uma cirurgia perfeita e a atleta faz isso, ela vai machucar esse joelho, ela vai machucar o canteropóstero medial ou junto ao LCA. E se for uma lesão complexa de joelho, vai ter um prognóstico bastante reservado no futuro dela, principalmente se for uma relesão. As fases de propulsão, eu posso botar isso num laboratório de salto. Eu posso usar, inclusive, o Y-teste para ver propriocepção. Existem vários tipos de teste, de ioiô-teste. Eu vou fazendo isso de uma maneira bastante clara, mas eu quero, basicamente, testar, seguir um protocolo, entender qual é o protocolo do meu serviço e não sair dele, porque a chance de erro disso é bastante grande. Eu tentei trazer para vocês várias referências para que vocês sigam alguma, mas que, por favor, não sigam a ideia de o atleta pediu, ele assinou, ele quer, vamos liberá-lo antes, porque a chance disso dar um erro é bastante grande. Lembrar que se o ligamento é colocado frouxo, isso é um dos maiores critérios para relesão complexa do joelho. Então existem vários testes, eu trouxe para vocês que todos eles têm mais ou menos evidência, e provavelmente, se eu aplico todos os testes, eu tenho o menor risco possível. Alguns critérios de esporte, essa literatura traz uma coisa bastante interessante. Ele pegou todos os testes que existiam, começou a aplicar e trouxe para a gente qual era a chance temporal isolada, e ele conclui que menos de 9 meses, se você voltar, você tem um risco aumentado que não justifica. Ponto. Depois o que ele trouxe foi, seguindo todos esses testes, antes que eu esqueça, desculpe, o motivo dele temporal é indiferente de qualquer nota. Para cada mês, eu reduzo 51% o número de lesão. Logo, nada justifica eu voltar com menos de 9 meses. 51% do número de lesão é quase uma curva em PG. E agora, nessa época de epidemia, a gente consegue entender claramente o que é uma curva logarítmica. Nada justifica não esperar um mês a mais. E 51% de lesão é muita coisa. Bom, além disso, 4 vezes o número maior de lesão se você não alcança esses 6 testes positivos. E lembra que a gente tem aqui um teste de função. Tá? O teste de corrida é um teste de função que pode ser, existe um deparo para ele de um teste de VO2 máximo esteira. Então pode ser feito um teste de corrida, que é muito mais barato, ou pode ser feito de qualquer um dos outros jeitos. Nunca com um teste menor do que 10% no isocinético. Tem que fazer o isocinético? Não. A literatura não manda fazer, é só mais um critério importante. Para quem quiser ver uma aula específica, o pessoal do Aspertar botou essa aula online, então é possível ver isso online, é uma aula aberta. A gente está mais ou menos já 1 hora falando, então ele consegue resumir isso em 20 minutos. Eu trouxe para vocês highlights da aula: lesão osteocondral associada à tensão extra, dor anterior no joelho vai dar problema na sua reabilitação,
controle de carga, pré-reabilitação fundamental, treinamento neuromuscular sem ele vai relesionar, as perturbações, pequenas perturbações na fisioterapia são fundamentais, força do quadríceps em relação posterior de coxa, extremamente negligenciado posterior, tempo nunca menor do que 9 meses, bateria de testes, quanto mais testes, sempre melhor, mensuração da cartilagem, evitar comprometimento de artrose futura do joelho, ressonância estática ou dinâmica, técnica STAR da ressonância, técnica de reconstrução de T2, uma técnica que poucos lugares fazem, mesmo em grandes centros como Rio e São Paulo. É uma técnica muito desconhecida, é uma técnica muito boa para prognóstico de lesão osteocondral. Risco de osteoartrose ou osteoartrite, dependendo de qual literatura americana a gente está falando, fica muito mais alta e ela é independente da cirurgia, então ela tem que ser acompanhada. Você acha, eu operei muito bem, não vi na cirurgia, então não vai ter. Mentira, estatisticamente está demonstrado que não tem relação. E, como eu prometi, eu quero trazer um caso clínico para vocês, é um caso real. É uma atleta feminina, primeira lesão em 2015, durante uma competição, uma lesão isolada de LCA. Segunda lesão em 2017, durante um treino, LCA mais menisco. Terceira lesão em 2019, durante uma competição. E aí vocês vão dizer, ótimo, ela lesionou com 2 anos de diferença, então não teve nada a ver com isso, ela lesionou porque ginástica lesiona. Então, primeiro, ginástica para a gente confiar. A gente vai lá no livro e vê que ginástica lesiona. LCA, obviamente, mas não lesiona tanto. O risco relativo dessa atleta é pelo menos 2.000 vezes maior do que o risco relativo para qualquer outro atleta. Então vamos ver força de quadríceps. Então, a força de quadríceps dessa atleta era pelo menos 2 desvios padrão maior do que a força de quadríceps de qualquer outro atleta da seleção brasileira. Então vamos ver valgo. Não, ela não tinha nenhum teste de valgo errado. Tá bom, então essa é uma atleta considerada ruim em técnica. Bom, como eu disse para vocês, eu só ia trazer informações de jornal dessa atleta e, especificamente desse caso, essa atleta, como vocês veem na matéria do jornal, era considerada a atleta com a melhor técnica no Brasil, talvez uma das mais técnicas do mundo. Então, alguma coisa está errada nessa história. O que a levou a relesionar tantas vezes se tecnicamente ela era tão competente? Vamos parar para pensar um pouquinho. Se ela lesionou com 2 anos, ela provavelmente voltou a treinar antes. Em ginástica, você demora quase 1 ano para aprender um gesto. Então, o erro pode estar aí. Vamos ver um pouquinho da segunda cirurgia dela, porque quando a gente vê a segunda cirurgia, a terceira fica óbvia. Então, é uma atleta que voltou a competir com 6 meses depois, porque no meio dessa reportagem, o que está colocado aí, é que ela voltaria, liberada por um serviço de São Paulo, a treinar em 4 meses e, com certeza, com 6 meses ela estaria competindo. E ela, com certeza, voltou em menos de 4 meses. Com menos de 1 mês, ela estava fazendo rotação na trave sem encostar o pé no chão. Vamos trazer um detalhe sobre isso. Rotação na trave não tem carga. Ótimo. Eu tenho certeza que todos nós chegamos em medicina passando pelo ensino médio, antigo 2º grau, e ao chegar no ensino médio, a gente aprendeu física e a gente sabe que todo movimento circular tem aceleração. Se tem aceleração em massa, obviamente tem força. Então você gera força no ligamento e tornou o ligamento frágil, sem uma osteointegração ideal. E a atleta não tinha dor, o objetivo do atleta é competir. Então aí a gente teve um problema grave dessa atleta e isso gerou alguns problemas, inclusive problemas mais graves com a equipe que a tratou. Na época eu era o médico-chefe do comitê e a gente vai discutir detalhes específicos. Então, antes de acabar, e exatamente aqui eu acabo a minha apresentação, me comprometi em fazer aproximadamente 1 hora para a gente ter o que discutir, eu queria abrir para vocês a discussão do erros no protocolo de reabilitação, erros no tempo de retorno, e aí sim, por que o colega, ou os colegas, o colega da ginástica
e os colegas que ele levou à cirurgia, porque a estratégia dele foi, então eu vou operar com outra pessoa, então eu vou operar com um professor titular de cirurgia de joelho. E, indiferente de quem ele tenha operado, o resultado foi o mesmo. Então, o porquê dos erros? Então, isso eu queria discutir com vocês, já trazendo algum conceito, seja ele qual for, para a gente discutir. Queria deixar isso aberto. Antes de encerrar a aula, vamos bater papo um pouquinho. Pessoal, o microfone é de vocês. Vamos abrir o microfone. E vocês têm perguntas? Ninguém tem pergunta? Bom, professor. Sim. Bom, primeiro, obrigado, Roberto, pela aula. Uma aula muito boa. Eu não entendi ali teve um slide que o senhor apresentou da evolução no passo a passo do retorno, né? Na última linha, quando o senhor colocou da liberação do treino até a liberação da competição,